Olá, colegas. Espero que estejam tudo bem com vocês. Hoje a gente inicia mais uma aula dentro da disciplina de enfermagem clínica cirúrgica. No momento anterior, falamos da importância que é o centro cirúrgico. Demos início ao período pré-operatório, importantíssimo, o preparo da pessoa, principalmente o preparo psicológico do paciente. Agora a gente dará prosseguimento a uma fase de transição entre o pré-operatório e o transoperatório, tá? E esse período ele não é bem delimitado, tanto é que eu deixei para hoje a gente dar prosseguimento ao período pré-anestésico, para que vocês possam compreender como é que funciona essa transição. Essa transição ela não é bem clara, ela não é delimitada, ela segue alguns protocolos diferenciados entre algumas instituições. Algumas instituições ou até mesmo literaturas colocam o período pré-anestésico como um período pré-operatório, outros colocam um período transoperatório, e na verdade não existe uma delimitação diante deste momento, tá? Espero que vocês possam compreender assim que a gente for abordando ao longo da nossa aula hoje. Então, pessoal, vamos lá para o período pré-anestésico. O que seria esse período pré-anestésico? Para explicar para vocês de uma forma fácil, de fácil entendimento, esse período ele nada mais é do que o conhecimento, né, que o anestesiologista, que é a pessoa responsável, né, especialista em administrar, em aplicar as anestesias, ele nesse momento, o objetivo dele é colher todas as informações possíveis da pessoa que vai ser submetida à cirurgia, e a partir dessas informações obtidas, ele consegue classificar o risco que essa pessoa apresentará durante o procedimento cirúrgico. Se é um baixo risco, se é médio, se é alto risco. Então, esse momento ele é muito importante do ponto de vista da coleta de informações. Né? Esse momento ele terá conhecimento do histórico prévio da pessoa, as alergias medicamentosas que essa pessoa pode apresentar, os medos, as dúvidas que essa pessoa possa ter, até porque lá no pré-operatório, no período que antecede esse momento da anestesia, a pessoa já houve o preparo. Vocês perceberam na aula passada que passamos muitas informações com relação ao preparo. E nesse momento ele é reforçado novamente. Tá? Então, como eu falei, o objetivo é diminuir o risco. Quanto mais diminuir o risco, melhor, mais chance de sucesso, tá? Para que seja obtido, para que seja tranquilo um procedimento cirúrgico. Isso tudo é visando o bem-estar, a segurança da pessoa, tá? Para que sejam evitadas intercorrências inesperadas nesse período, tá? Aqui nós temos algumas informações. Os medicamentos pré-anestésicos são drogas prescritas com a finalidade de conferir maior conforto ao paciente, facilitar os procedimentos do ato anestésico, reduzir a ansiedade da pessoa, facilitar a indução da anestesia e diminuir as secreções da faringe. Essa diminuição da secreção da faringe é no sentido da pessoa ter uma aspiração, né? Porque a secreção faríngea ela pode atingir o trato respiratório, tá? Ela pode ir para os pulmões, tá? Então isso é no sentido de evitar uma aspiração pulmonar, tá, pessoal? Objetivo: proporcionar o relaxamento, perda da sensibilidade dos reflexos, de forma parcial ou total, evitar a dor e facilitar o ato operatório pela equipe cirúrgica. Tá? Então esse período compreende tudo isso aí que eu fiz um pequeno resumo para que vocês possam entender melhor esse período.
Colegas, a gente ouve muito falar em anestesia geral. E muito do que a gente ouve de anestesia por aí é que é uma anestesia muito perigosíssima, enfim. A gente ouve mais notícias ruins da anestesia geral do que propriamente boa. Mas a partir do momento que a gente adentra aos estudos, às pesquisas, a gente percebe que a anestesia geral ela é uma anestesia do ponto de vista seguro visto pela ciência, tá? Então ela é uma técnica anestésica que ela promove a interrupção da dor, né? Daí o nome anestesia, certo, pessoal? Ela também promove a paralisia muscular, a interrupção de reflexo, pode causar amnésia na pessoa e principalmente a inconsciência. Então essa forma de anestesia, ela faz com que a pessoa ela fique incapaz de sentir ou reagir a qualquer tipo de estímulo do ambiente. E essa, como eu disse anteriormente, é a técnica mais indicada nas cirurgias complexas, nas cirurgias mais longas e nas cirurgias de grande porte. Ela é temida pela população. A gente percebe que o que a gente ouve muito aí sobre esse tipo de anestesia, como eu disse, é mais notícias ruins, é a má fama que esse procedimento apresenta. Mas conforme nós veremos mais aí à frente, vocês vão ver, né, que o risco de alguém vir a falecer por causa de uma anestesia ela é muitíssimo baixa, tá? Principalmente se o paciente ele for saudável, se a cirurgia não for complexa. Enfim, vocês tomarão conhecimento nos próximos passos aí da nossa aula para que vocês possam perceber a segurança da anestesia geral. A anestesia geral, como eu falei, leva a pessoa a estado de inconsciência. Administra-se o anestésico por via inalatória, endovenosa ou então combinada, né? Inalatória e endovenosa, com o objetivo de promover um estado reversível de ausência de sensibilidade. O que é reversível? Ou seja, a pessoa ela vai perder todos aqueles reflexos que eu disse, né? As dores vão ser interrompidas por um período limitado, tá? Ou seja, ao final do efeito anestésico, a pessoa volta a sentir todos os reflexos, né, possíveis. Então, pessoal, a anestesia geral ela apresenta aí 4 fases, que é a fase de pré-medicação, indução, manutenção e recuperação. Eu vou estar falando para vocês de forma pausadamente, para que a compreensão suas possa ser melhor, mais objetiva, e qualquer dúvida que vocês tiverem, você pode estar nos perguntando nos fóruns, seja onde for, ok, pessoal? Fase de pré-medicação. A fase de pré-medicação ela é feita para que o paciente chegue ao ato cirúrgico calmo e relaxado, tá? Normalmente nesta fase, né, essa fase pré-operatória pré-medicatória, né, vamos dizer assim, a pré-medicação do anestésico, normalmente é administrado um ansiolítico. O ansiolítico é um calmante, tá? Principalmente ele apresenta uma curta duração, é muito utilizado aí na pré-medicação o midazolam, tá? Ele deixa o paciente já com um grau leve de sedação, não é nada de uma sedação pesada. E aí desse modo ele entra lá na sala de operação com menos estresse, tá? Então o objetivo é isso aí, controlar um pouco a ansiedade da pessoa no momento que antecede a cirurgia. Dentro da anestesia geral, a fase de indução ela vem do verbo induzir, né? Provocar, tá? Normalmente é feita com drogas por via intravenosa, ou seja, pelo acesso venoso, sendo o Propofol a mais usada atualmente. O paciente, apesar de estar inconsciente, ele ainda pode sentir dor.
tá? Então nessa fase de indução, a pessoa ela vai entrar numa sedação mais profunda, ou seja, ela vai perder a consciência. Ela fica em um estado popularmente chamado de coma induzido, que é um termo que vocês ouvem muito por aí, tá? O paciente, apesar de estar inconsciente, como eu disse lá em cima, né, ele ainda, né, pode sentir dor. Aqui, ó, pode sentir dor, tá? Então, nesse caso, é necessário aprofundar mais, né, ainda mais, porque a anestesia ela já começou lá na pré-medicação, só que numa carga menor. E aqui nessa fase, ela é, como eu posso dizer, complementada com mais uma pequena quantidade, né? Ou seja, aprofunda mais a anestesia para que a cirurgia ela possa ser realizada e a partir desse momento, né, ele perca essa dor, tá? Um analgésico muito conhecido, que ele é da família ele é um opioide, ele é da família da morfina, tá? Nesse caso aqui é muito utilizado o fentanil, tá? Fentanil é muito utilizado. Como eu disse também, né, reforçando, essa é uma fase em que ele já está um grau de sedação maior, tá? E aí nesse caso não é mais assim necessário proteger as vias aéreas da pessoa das secreções da cavidade oral, né? Principalmente quando é saliva, né? Lembra lá que eu falei que a pessoa ela pode ter uma aspiração, né? Além disso, gente, a maioria das cirurgias com anestesia geral é importante haver relaxamento dos músculos, tá? Porque isso faz com que a musculatura fique inibida. O que isso quer dizer? O paciente ele precisa ser entubado, né? Precisa ser acoplado uma ventilação mecânica para ele receber uma oxigenação adequada e não, né, ter essa aspiração, como eu disse anteriormente, tá? Agora, é importante dizer que em algumas cirurgias mais rápidas ou que não abordam o tórax, abdômen, pode até nem ser necessária a intubação. Então o paciente ele fica apenas com a máscara de oxigênio, ou seja, nem sempre a intubação ela vai ser indicada, principalmente como diz nas informações como eu disse, na cirurgia mais rápida, menos complexa, não necessariamente deva entubar essa pessoa, tá? A fase de manutenção da anestesia geral, vocês podem perceber aí, ó, que as drogas usadas na indução, que tem curta duração, elas começam a perder o efeito, fazendo com que o paciente ele precise de mais anestésicos para continuar o procedimento. Então, a fase de manutenção é a manutenção do efeito anestésico, porque a anestesia ela reduz à medida que o tempo passa, tá? Na maioria dos casos, a via inalatória ela é preferida, tá? Para que seja feita essa manutenção. Os anestésicos eles são administrados através de um tubo que a gente chama de tubo orotraqueal, na forma de gás, na forma de vapor, junto com oxigênio. O paciente ele já vai estar ali com a ventilação mecânica, então aproveita essa via para que se possa ser feita a manutenção do anestésico. Então ele é absorvido ali pelos alvéolos do pulmão, então ele passa rapidamente para a corrente sanguínea. Então é uma via de acesso consideravelmente fácil, né? Então alguns exemplos aí de anestésico inalatório que eu posso trazer para vocês é o óxido nitroso, né? São alguns anestésicos da família dos halogenados, né? Então são fármacos, né? São medicamentos que administrando continuamente, ou seja, fazendo essa manutenção, a gente consegue manter, né, um procedimento cirúrgico tranquilo, tá? E aí essa profundidade dessa anestesia ela vai depender, né, de cada de cada pessoa, como ela responde, tá?
conforme o procedimento cirúrgico avança também, né, o anestesista ele procura deixar a pessoa sempre com o mínimo possível de anestésico. Tá? O objetivo da cirurgia é essa, não é administrar anestésico de forma indiscriminada. Quanto menos anestésico ser utilizado, melhor. Ou seja, isso também visa toda a resposta da pessoa, de que ela não sinta dor, não sinta nenhuma intercorrência naquele momento, tá? Porque uma quantidade maior de anestésico pode provocar uma hipotensão, uma desaceleração do batimento cardíaco, pode diminuir consideravelmente a perfusão de sangue. Então, são complicações maiores aí, tá? Então, a gente tem que estar muito atento, né? Na verdade, os anestesistas têm que estar atentos, a gente tem que estar atento enquanto profissional para a resposta que a pessoa tem relacionada àquele tipo de anestésico ou quantidade que está sendo administrada. A fase de recuperação dentro da anestesia geral, ela começa, deixa eu pegar o apontador aqui, ela começa a reduzir a administração das drogas, já planejando uma cessação da anestesia junto com o término do procedimento. Então, esse período, isso quer dizer que a pessoa já encontra-se num final de procedimento cirúrgico, né? E a partir desse momento a gente visa recuperar, porque não tem necessidade de administrar mais anestésico, visto que o procedimento cirúrgico está chegando ao seu fim. No entanto, alguns analgésicos, principalmente os opioides, eles são administrados numa menor quantidade para que a pessoa, ao final da anestesia, não sinta dor. Tá? E conforme os anestésicos inalatórios eles vão sendo eliminados na circulação sanguínea, né? Ou seja, lá na fase de manutenção, quando eles foram utilizados pela via inalatória, eles começam a reduzir a sua concentração na corrente sanguínea. Então, aí o paciente ele começa a recuperar sua consciência, ele passa a ser capaz de voltar a respirar por conta própria, tá? Então, quando o paciente já se encontra com total controle dos seus reflexos, das vias respiratórias, a intubação ela já pode ser retirada, tá? Mesmo assim, apesar do paciente já ter um razoável grau de consciência, ele dificilmente se recordará do que aconteceu, devido, né, assim, aos efeitos amnésicos das drogas, porque a pessoa ela acorda de um procedimento cirúrgico, ela nem sabe o que aconteceu. Depois de um certo tempo cai a ficha dela, tá? Alguns riscos que podemos ter, pessoal, assim, nessa fase aí de recuperação, é aquele mito de que a anestesia geral ela é um procedimento perigoso. Complicações desse tipo de cirurgia, ou melhor, desse tipo de anestesia geral, são raros, principalmente em pacientes que são saudáveis, que são estáveis, que chegam para um procedimento cirúrgico com um pré-operatório bem feito. Tá? Então existe muito esse mito, né, da cirurgia geral ser muito perigosa. Na maioria dos casos, as complicações elas advêm, né? Elas são relacionadas a doenças graves, a um histórico, uma história pregressa da pessoa que ela já possuía, né? Como alterações cardíacas, alterações renais, alterações hepáticas, né? Problemas do fígado, alteração pulmonar. Então é isso que são fatores complicadores que podem levar a intercorrências e não propriamente a anestesia geral, né? Em geral, tem um dado que eu busquei para vocês, a taxa de mortalidade de anestesia, né, geral é de apenas 1 em cada 100 mil a 200 mil procedimentos. Ou seja, o que significa que um risco de morte, vamos dizer assim, ele apresenta um percentual muito baixo, tá? Agora é importante também destacar que muitas cirurgias sob anestesia geral elas são realizadas em pacientes com doença grave,
tá? Ou então cirurgias complexas de alto risco. Devido a isso, né, na imensa maioria dos casos, né, quando o desfecho é trágico, raramente coloca-se a culpa na anestesia geral, tá? Outra coisa que eu posso destacar também para vocês aqui é que a anestesia geral, ela como eu disse e repito sempre, é um procedimento complexo, não deixa de ser complexo, tá? E ela deve ser feita somente por profissional qualificado. E onde também a gente possa ter um ambiente em que a gente pode ter instrumentos, tecnologia, com uma estrutura para a gente tentar reverter um momento de crise cirúrgica. Tá? O que eu tenho para dizer sobre anestesia geral é isso aí. Tá? Pessoal, um outro tipo de anestesia é a anestesia peridural. O que é anestesia peridural? É um tipo de anestesia em que o anestésico ele é depositado no espaço peridural, ou seja, o anestesista não perfura a dura mater. O anestésico se difunde nesse espaço, fixa-se no tecido nervoso e bloqueia as raízes nervosas. Trouxe uma imagem ilustrativa aqui para vocês tentar compreender o que seria, né, esse espaço peridural. Aqui nós temos, né, em amarelo a medula espinhal, tá? E em aqui a azul, azul e verde, praticamente a verde, ou seja, ao lado da medula espinhal, ao lado do amarelo, nós temos o espaço epidural, tá? Epidural, tá? O espaço é epidural e a anestesia é peridural. Não vamos confundir, tá, pessoal? Tá? E como é que é feito? Vamos passar para essa imagem aqui agora, tá? A medula espinhal, vocês podem perceber aqui, ó, que é essa parte aqui todinha. Estão percebendo? E aqui nós temos o espaço epidural, que é um espaço adjacente à medula. Adjacente é o que? Do lado, tá? Vocês podem perceber aqui, ó, que o líquido que a anestesia, né, ela foi administrada no espaço epidural, no espaço adjacente, ou seja, do lado da medula espinhal. Então, nesse tipo de anestésico, quando visa esse objetivo de administrar no espaço epidural, é que no momento da administração não ocorra nenhuma intercorrência a fim de que o anestésico ultrapasse para a medula espinhal. Aí nós temos um outro tipo de anestesia. Quando o objetivo dela é ser injetada na medula espinhal, e recebe um outro tipo de anestesia. Tá? Então, quando é administrado no espaço epidural, nós temos o que? Uma anestesia peridural. E qual seria, Ronaldo, a diferença então entre uma anestesia epidural para uma outra que é administrada aqui, que a gente vai ver na sequência? É que quando a pessoa ela recebe esse tipo de administração aqui, vocês podem perceber na imagem aqui, ó, que essa pessoa está recebendo aqui uma anestesia, né, peridural. O objetivo é ser peridural, porque na anestesia peridural a pessoa ela não vai sentir dor. Só que, no entanto, ela vai conseguir movimentar os membros inferiores. Ela consegue movimentar a perna, tá? Mas a dor ela não é sentida, tá? Quando administrada no espaço epidural, tá? A anestesia peridural ela faz com que essas terminações nervosas que estão contidas aqui no espaço epidural, faz com que a pessoa não sinta dor. Só que, no entanto, ela é passível de movimentar-se, tá, pessoal?
Já na anestesia raquidiana, pessoal, o objetivo é que o anestésico ele seja administrado aqui. Eu trouxe a mesma imagem, tá? Da anestesia lá peridural. Por que eu trouxe a mesma imagem? Porque na peridural o objetivo é justamente aqui. Na raquidiana o objetivo é que seja aqui na medula espinhal. Certo, gente? O objetivo é esse. Ok? Aqui a pessoa ela não vai sentir dor. Tá? Ela não vai sentir dor. Também, o objetivo de toda anestesia, lógico, óbvio, é não sentir dor. Só que quando é administrado na medula espinhal, a pessoa ela já não vai ser capaz de ter autonomia de movimentação. Ou seja, se ela tentar mover a perna, o pé, seja o que for, né, ela não vai conseguir. Tá? Essa é a grande diferença da raquidiana para peridural. A peridural ela é muito utilizada em a anterior que eu disse, parte cesáreo. Tá? Essa aqui é utilizada mais em casos mais complexos. Tá? E até a anestesia raquidiana ela tem um efeito maior. Correto? É isso, pessoal. Então o anestésico aqui na raquidiana é depositado no líquido que envolve a espinha. Tá? A região fica dormente e paralisada. É como eu disse. Tá? Aqui agora nós temos a anestesia local, que é o tipo de anestesia mais utilizado no âmbito hospitalar, principalmente pronto-socorro, onde a gente observa pequenos acidentes. Né? Os pequenos acidentes eles geralmente requer, né, para uma cessação de dor, né, um objetivo de evitar uma dor relacionada a um procedimento que deva ser feito, né, infiltra-se o anestésico nos tecidos próximos ao local da incisão cirúrgica. Utilizam-se anestésicos associados com a adrenalina, com o objetivo de aumentar a ação do bloqueio por vasoconstrição e prevenir a sua rápida absorção para a corrente circulatória. Aqui nós percebemos na imagem que a pessoa ela teve uma incisão, um corte aqui, né? Na ponta do dedão esquerdo, né? E essa incisão ela possivelmente será feita uma sutura, tá? Então, não dá para fazer uma sutura sem um anestésico local. E é o que o anestesista ou o médico aqui, o clínico geral, esteja preparando nesse momento. Tá? Muito utilizado também em cirurgia de extração de unha. Tá? Extração de unha é muito comumente utilizada na anestesia local. Para quem vai aí também e quem já foi submetido a um procedimento odontológico, uma retirada de um dente, um procedimento de canal, aquele tipo de anestesia, aquela picadinha que é sentida lá naquele momento é uma anestesia local também, tá? Anestesia tópica. A anestesia tópica ela é muito utilizada nas cirurgias oculares, né? Ou então nas cirurgias relacionadas ao sistema geniturinário. Então está indicada para alívio da dor da pele lesada por feridas, úlceras e traumatismos, ou de mucosa das vias aéreas do sistema geniturinário. Nas cirurgias de estrabismo ocular, né? A gente percebe muito a utilização de colírios, né? Então o colírio ele tem a função de anestesiar por via tópica, né? E assim a pessoa ela ter o alívio dentro de instantes para que o procedimento cirúrgico ele seja realizado. Tá? Então ele é muito utilizado aqui nas cirurgias oculares. Colegas,
partir desse momento a gente inicia o período transoperatório, tá? Período importantíssimo, relacionado ao ato cirúrgico propriamente dito, onde a gente redobra os cuidados com o paciente a partir do momento em que ele adentra ao bloco cirúrgico e já é posicionado na mesa de cirurgia. Então esse é o momento em que, vamos dizer assim, é um momento de maior tensão, né? Maior tensão e atenção também da equipe cirúrgica, tá? Lembrando que a equipe cirúrgica ela é composta aí por profissionais médicos, né? Ou seja, anestesistas, médicos, enfermeiros. Vejo também muitos técnicos em salas de cirurgia. Lembrando que para enfermeiro, técnico e até mesmo médicos estarem aptos a trabalhar em centros cirúrgicos, isso requer uma especialização, um estudo complementar. Quem tiver interesse em trabalhar em clínicas cirúrgicas tem que fazer essa complementação, esse estudo específico é importantíssimo para que possa contribuir com esses procedimentos cirúrgicos durante a necessidade em que a pessoa encontra-se neste centro. Então, o período transoperatório ele é quando ocorre o ato cirúrgico e toda a preparação que envolve o paciente. Essa fase ela tem início quando o paciente entra na unidade do centro cirúrgico até a sua admissão na sala de recuperação. Tá, então vamos tentar compreender aqui essa delimitação de tempo, né, para definição de período transoperatório. É o momento em que ocorre o ato, ou seja, o momento em que ele chega no bloco cirúrgico, como eu disse anteriormente, e ele entra, né, para ter a sua cirurgia realizada, até a sua admissão na sala de recuperação, ou seja, ele chegou para fazer cirurgia, tá? Acabou a cirurgia, ele sai do centro cirúrgico, do bloco cirúrgico e vai para a sala de recuperação. A partir do momento em que ele deixa o bloco cirúrgico, encerra-se, né, esse período transoperatório, porque ele já está dando entrada num outro local, que é o quê? Que é a sala de recuperação, que seria o quê? O pós-cirúrgico, né, imediato, que é um período que a gente vai ver mais lá na frente, tá? Para a realização de uma cirurgia é necessário uma série de preparos que irão auxiliar e facilitar nos procedimentos, assim evitando possíveis infecções, tá? Então, pessoal, a equipe de cirurgia ela está preparada para qualquer tipo de intercorrência, ou seja, ela deve estar preparada. Essa é a forma correta de dizer, para quaisquer tipos de intercorrência, principalmente as relacionadas a infecções hospitalares. Porque, pessoal, todo o material que ele é utilizado num bloco cirúrgico, ele é totalmente esterilizado. Até o próprio preparo dos profissionais para adentrar o bloco cirúrgico, no que diz respeito à higienização pessoal, é feito a lavagem das mãos, tá? E é feita também a lavagem das mãos de forma cirúrgica. O que é isso? É um tipo de lavagem, de higienização mais criteriosa, né? A ponto de não levar infecção do meio externo, ou seja, extra-bloco, para intra-bloco, dentro do bloco. E além do mais, todo o material instrumental cirúrgico utilizado ele é contado, tá? Dentro do bloco cirúrgico existe um profissional chamado instrumentador. Ele é
responsável pela quantificação, pela quantidade de instrumento cirúrgico que entrou. Ao final do procedimento, ele conta também esse quantitativo, ou seja, visando não esquecer gaze ou nenhum instrumento dentro da pessoa, né? Assim que finalizada a cirurgia. Porque é muito comum ouvirmos por aí, esqueceu o gás dentro do paciente, esqueceu um instrumental cirúrgico dentro do paciente. Isso é uma falha muito grave. Tá? Então eu estou abrindo aqui um exemplo não somente do preparo, né, para facilitar o procedimento, para evitar possíveis infecções, como outras intercorrências que podem acontecer. Tá? No centro cirúrgico, os procedimentos eles são executados pela equipe de cirurgia, que visa garantir a qualidade e a manutenção do procedimento cirúrgico, independente do tipo de cirurgia a ser realizada, se ela for complexa, se ela for menos complexa, se ela for de média complexidade, independente da complexidade. O importante é a garantia da qualidade e a manutenção do procedimento cirúrgico para que se tenha êxito, para que se obtenha sucesso do procedimento cirúrgico. E assim a gente pode restabelecer este paciente o mais precoce possível. Enquanto assistência de enfermagem, no transoperatório, no transoperatório, a gente tem a função de receber o cliente ao chegar no centro cirúrgico, tá? Isso a gente, se ele estiver no nível de consciência, né, é importante manter o diálogo e orientá-lo a cada passo do procedimento, né, se possível vai estar relacionado à consciência dele, né, porque pode ser que ele não esteja consciente, né, e aí a gente não tem condição de orientá-lo, porque se ele não está consciente, ele não vai nos ouvir, tá? Auxiliar o paciente na transferência para a mesa cirúrgica, auxiliar na transferência de soro e sondas quando presentes, tá? Então são funções, são atribuições que nós temos, tá? Lembrando que o profissional que venha trabalhar nesse setor, ele recebeu todo um treinamento, fez uma especialização para que ele tenha condição, para que ele tenha aptidão de atuar nesse setor. Temos ainda como atribuições nossas, tá? Instalar os eletrodos do monitor cardíaco e o de pressão arterial, instalar o oxímetro de pulso. Pessoal, para que seja feita isso, repito de novo, tá? O que acontece? A pessoa tem que ter um treinamento, né? Tem que ter a capacidade de manipular essa tecnologia, esses monitores, tá? Ainda mais na fase em que encontramos hoje de muito recurso tecnológico sendo utilizado no centro cirúrgico. Isso requer treinamento, isso requer estudo, isso requer entrega, né, para que você possa contribuir, né, para a vida de uma pessoa que encontra-se naquele momento, né, realizando um procedimento cirúrgico. Remover as cobertas e roupas do paciente, acompanhá-lo após o procedimento cirúrgico para a sala de recuperação. Tá? A partir do momento em que ele deixa o bloco cirúrgico e vai para a sala de recuperação, o transoperatório ele é finalizado e aí nós damos início ao pós-operatório imediato, e assim a gente vai manipulando, né, principalmente a ocorrência, né, de dor, e a gente possa intervir, né, comunicar equipes de médicos sobre os sinais, sobre as manifestações que a pessoa ela apresentou ou vem apresentar no momento, né, pós-cirúrgico, que a gente vai ter, que a gente vai aprender na próxima aula, tá? Então, fazendo um breve resumo do que vimos aqui na disciplina de clínica cirúrgica, nós iniciamos ela falando do bloco cirúrgico, falamos do período pré-operatório, né, finalizando a aula passada o pré-operatório,
abrimos essa aula de hoje falando do período pré-anestésico, dos diversos tipos de anestesia que existe. Falamos um pouquinho mais da anestesia geral e suas fases, né, e os outros tipos de anestesia. Adentramos ao transoperatório, e aí na próxima aula a gente dá início, né, ao pós-operatório, né, e as possíveis complicações que podem advir do transoperatório, ou seja, a partir do momento em que a cirurgia ela é feita, e aí a gente vai ver o que pode acontecer. Tá? Reforço para vocês novamente procurarem outras bibliografias para tentar engrandecer o conhecimento de vocês. Muitas das informações que eu coloquei para vocês aqui nesse slide não possuem na apostila de vocês. Tá? Então, quem estuda somente por apostila, principalmente da instituição TEG, pode ser que lá não estejam informações dos vídeos, das informações que eu trago em vídeo. Tá? E aí, a pessoa que só estuda por uma literatura pode ser prejudicada no momento em que for fazer as nossas avaliações. Tá? Então eu peço para vocês aí, no mínimo, ler 3 bibliografias, né, para que vocês possam checar as diversas formas de informações que é trazida para nós, né, durante os temas que vocês estudam. Tá? Pensando nisso, eu trouxe para vocês hoje, né, aí algumas das bibliografias que falam aí. Tá? Vocês podem assistir outros vídeos também no YouTube. Vocês podem procurar essas bibliografias aí. Tá? Na biblioteca da ETEG, com certeza tem uma dessas aí, bibliografias. E é isso, pessoal. Bons estudos para vocês. Nos encontramos aí nos fóruns, no grupo de WhatsApp, para a gente discutir todas as dúvidas, tá? E assim contribuir para o conhecimento de vocês também. Tá? Até a próxima. Um abraço a todos.